Exercício 23. Calcule a integral de 1 sobre raiz de 1 menos 4x2 dx usando a substituição apropriada. Então, nossa integral, a função 1 sobre raiz de 1 menos 4x ao quadrado. Então, nós vamos colocar aquele termo 4x ao quadrado como 2x elevado ao quadrado, e isso agora se parece muito com a integral de 1 sobre a raiz de 1 menos u ao quadrado du, que é o arcosseno de u mais uma constante arbitrária, né? Já que a derivada do arcosseno de u é precisamente 1 sobre a raiz de 1 menos u ao quadrado. Então, se nós podemos fazer a substituição, u igual a 2x, então aquele termo 2x será substituído por u, então aquela raiz de 1, aquele termo 1 sobre raiz de 1 menos 2x quadrado vai ficar parecido então com a raiz 1 sobre a raiz de 1 menos u2. Essa é a ideia. Então vamos calcular a derivada. Então a du é 2dx, né? A derivada du dx é 2, portanto du é igual a 2 vezes dx. Dessa maneira, então, dx pode ser expresso como 1 meio vezes du. Então, fazendo a troca ali, né, substituindo o 2x por u e depois o dx por 1 meio du, temos ali, então, a nova integral na variável u, com aquela constante 1 meio, vai lá para fora e fica, então, a integral conhecida, né, da fórmula integral de raiz de 1 sobre raiz de 1 menos u2 du é o arcosseno de u mais a constante de integração c. Então, na variável u o problema foi resolvido. Então, agora podemos voltar para a variável x, que é a variável original do problema. Então, lembrando que u é 2 vezes x. Então, resposta final é 1 meio vezes o arcosseno de 2x mais a constante de integração c. No exercício 35, vamos calcular a integral de n(x) sobre 1 mais n2x, usando uma substituição apropriada. Então, está aí a nossa integral que temos que calcular. A ideia é usar aquele termo n2x e escrevê-lo como nx ao quadrado. Então, para poder usarmos essa integral conhecida, a integral de 1 sobre 1 mais u ao quadrado du, que é o arco tangente de u mais a constante de integração c. Para isso, podemos fazer então a mudança de variável u igual a nx. Dessa forma, du igual a nx dx, e assim dx é 1 sobre nx, que nx é u. Então, em termos de u, então, a nova integral fica assim, né? nx é igual a u, nx ao quadrado, então fica u ao quadrado, então fica u sobre 1 mais u quadrado, e aquele termo 1 sobre u vezes du corresponde ao termo dx. Então ali está o termo u, que corresponde a nx, e o termo 1 sobre u du, que corresponde ao termo dx. Podemos simplificar antes de calcular a integral, e note que depois da simplificação a integral na variável u já está resolvida, né, porque é uma fórmula conhecida, já que a derivada do arco tangente de u é 1 sobre 1 mais u quadrado. Então a integral indefinida de 1 sobre 1 mais u quadrado du é o arco tangente de u mais qualquer constante c. Então agora podemos voltar para a variável original do problema, que é x, né? Então lembrando que u é igual a nx, então resposta final, arco tangente de nx mais uma constante arbitrária c. No exercício 45, calcule a integral de secante ao quadrado de x sobre raiz de 1 menos tangente ao quadrado de x, usando uma substituição apropriada. Então, está aí a nossa integral que devemos calcular. Nós vamos tentar usar então a fórmula de integração, que é a integral indefinida de 1 sobre a raiz de 1 menos u2 du é arco seno de u mais a constante de integração c. Então, para isso, vamos fazer a mudança de variável u igual a tangente ao quadrado de x. Então, a derivada de tangente é a secante ao quadrado. Então, du é a secante ao quadrado de x vezes dx, que é exatamente o termo que aparece lá no numerador. Esse é um ótimo sinal. Eu vou escrever dx assim, 1 sobre a secante ao quadrado de x vezes du. E eu vou escrever a nova integral assim, vou deixar aquele termo secante de x,
porque ele vai simplificar com o outro, então não vou precisar escrevê-lo em termos de U. A rigor deveríamos escrevê-lo, esse termo, em termos de U, e isso pode ser feito de maneira bem simples, mas não é necessário. Então vou deixar lá o secante ao quadrado de x, o numerador então fica a raiz de 1 menos u quadrado, já que u é a tangente de x, e dx é substituído por 1 sobre secante ao quadrado de x du. Então dá para ver claramente agora que ali o termo tangente de x corresponde ao u, e a secante, 1 sobre secante ao quadrado de x du corresponde ao dx. Agora eu simplifico, né, claro, secante ao quadrado, né, então agora fica uma integral apenas na variável u. Na variável u a integral é bem simples, é já a fórmula conhecida, a integral de 1 sobre a raiz de 1 menos u quadrado du, então esse é o arcosseno de u mais a constante de integração c. Lembrando então que u é a tangente de x, temos aí a solução do problema, que é o arcosseno da tangente de x mais c. O exercício 47, calcule a integral de secante ao cubo de 2x vezes a tangente de 2x, usando uma substituição apropriada. Está aí a integral que teremos que calcular. A ideia aqui é vamos separar um daqueles termos secante ao cubo, eu tenho 3 deles, né? Secante ao cubo de 2x, eu tenho secante de 2x multiplicado por secante ao cubo de 2x 3 vezes, né? Porque eu tenho secante ao cubo, né? Secante elevado na terceira, então eu vou escrever aquela secante ao cubo como secante ao quadrado vezes secante. Então secante ao cubo de 2x é secante ao quadrado de 2x vezes secante de 2x. Isso para aparecer o termo secante de 2x vezes tangente de 2x. Porque qual a vantagem disso? Porque a derivada da secante de 2x é 2 vezes secante de 2x vezes tangente de 2x, ou seja, um múltiplo daquele termo lá, secante de 2x, tangente de 2x que aparece lá. Então isso vai facilitar muito a mudança de variável. U igual a secante de 2x. Se fizermos U igual a secante de 2x, então, como a derivada da secante de 2x é 2 vezes a secante de 2x tangente de 2x, temos que du é 2 vezes secante de 2x tangente de 2x dx. Desta forma, dx é 1 sobre 2 secante de 2x tangente de 2x du. Então vamos fazer a substituição. Ao invés de u, escrevemos, ao invés de secante de 2x, né, vamos escrever u, assim, secante de 2x ao quadrado, fica u ao quadrado. O outro termo, secante de 2x tangente de 2x, eu deixo como ele está, porque ele vai ser simplificado, já que apareceu um termo correspondente ao dx, que é 1 sobre 2 secante de 2x tangente de 2x du, né? É exatamente aquele termo ali, é o termo correspondente a dx, e aquele termo, então, tem um denominador, secante de 2x tangente de 2x, que irá simplificar com o numerador secante de 2x tangente de 2x. Aí está a simplificação, e agora a integral fica simplesmente na variável u, já colocando a constante 1/2 lá para fora da integral. Todos os termos em x são cancelados, então fica simplesmente a integral de u ao quadrado du, e essa é bem fácil, né? Então u tem a constante 1/2 vezes u ao cubo sobre 3, né? Então não tenho mais a integração para fazer, posso adicionar a constante de integração c. Então na variável u o problema está resolvido, né? Que é, então a solução seria u ao cubo sobre 6 mais c, mas a variável do problema é a variável x, né, a variável original. Então a nossa integral veio na variável x, então temos que voltar para a variável x, lembrando que a mudança de variável que foi feita é u igual a secante de 2x, então basta escrever, então, trocar u por secante de 2x, então temos secante ao cubo de 2x sobre 6 mais c. Exercício 53. Calcule a integral de y sobre raiz de 2y mais 1 dy, usando uma substituição apropriada. Esta é a nossa integral de y sobre a raiz de 2y mais 1.
A substituição que nós vamos fazer é u igual a 2y mais 1. Então, a derivada de u como função de y é 2. Assim, du é 2 vezes dy, e, portanto, dy, escrito em termos de du, fica 1 meio vezes du. Aquele termo y que aparece no numerador da integral, ele tem que ser transformado em termos de u. Então, da mudança de variável u igual a 2y mais 1, eu posso escrever u em termos de y em termos de u como u menos 1 sobre 2. Então, o termo y é substituído, o termo u ele é substituído por 2y mais 1 na integral. Então, o denominador da nova integral é raiz de u. O numerador, que era y, ele é substituído pelo termo u menos 1 sobre 2, e o termo dy é substituído por 1 meio du. Então, a nova integral na variável u, botando, já que simplificando, né, podemos escrevê-la assim: u menos 1 no numerador, sobre aquele 2 vezes 2 dá 4, denominador 4 raiz de u, na variável u. Então, vamos resolver assim, escrevendo, então, dividindo ambas as parcelas do numerador por 4 vezes raiz de u. Então, dividindo u por 4 raiz de u, eu tenho u na 1 meio sobre 4, menos 1 quarto vezes raiz de u, eu vou escrever como 1 meio vezes 1 meio raiz de u. Então, eu coloco 1 meio para fora e deixo dentro da integral o termo 1 sobre 2 raiz de u, que é conveniente. Por quê? Porque aquele integral de 1 sobre 2 raiz de u é exatamente a raiz quadrada de u, já que a derivada da raiz quadrada de u du é 1 sobre 2 raiz de u, que é precisamente o integrando. Assim, aquela integral indefinida de 1 sobre 2 raiz de u é exatamente raiz quadrada de u mais uma constante de integração, que eu vou deixar para o final. Então, vamos integrar lá o primeiro termo usando a regra da potência. Então, fica 1 quarto, aquela constante, vai lá para fora e fica a u na 1 meio mais 1, que é 3 meios, dividido por 3 meios, menos 1 meio vezes a raiz quadrada de u, ou raiz quadrada de u sobre 2. Então, agora que não tem mais integração para fazer, podemos agregar a constante c. Então, agora é só simplificação. Vamos simplificar um pouquinho, escrever a solução em termos da variável um pouquinho melhor, né? Simplificar ali no numerador. Aquele termo u na 3 meios pode ser reescrito como u vezes raiz de u. Então, eu tenho u raiz de u sobre 6, menos raiz de u sobre 2, mais a constante de integração c. Então, na variável u, o problema está resolvido. Então, voltando para a variável original do problema, que é a variável y, lembrando, então, que a mudança de variável foi u igual a 2y mais 1. Então, em termos de y, fica, então, 2y mais 1 vezes a raiz de 2y mais 1 sobre 6, menos a raiz de 2y mais 1 sobre 2, mais qualquer constante c. Exercício 55. Calcule a integral de seno ao cubo de 2θ dθ usando uma substituição apropriada. Aquele termo seno ao cubo de 2θ, eu vou reescrevê-lo assim, como seno ao quadrado de 2θ vezes seno de 2θ. Então, agora eu vou usar a identidade trigonométrica fundamental, seno ao quadrado de 2θ mais cosseno quadrado de 2θ igual a 1. Portanto, o seno ao quadrado de 2θ eu escrevo como 1 menos cosseno ao quadrado de 2θ. Então, a integral original, que é do seno ao cubo de 2θ, ela pode ser reescrita assim, né, sem fazer mudança de variável nenhuma ainda, como uma nova integral. Integral ainda na variável θ, da função de 1 menos cosseno ao quadrado de 2θ vezes o seno de 2θ. A princípio parece até mais complicada do que a integral original, mas ela tem uma vantagem. A vantagem é que
esse termo 1 menos cosseno ao quadrado de 2θ, ele vai ficar parecido como o termo 1 menos u quadrado, se eu fizer a mudança de variável u igual a cosseno de 2θ. E aquele termo seno de 2θ dθ vai ficar muito parecido com uma constante vezes dx. Nós vamos ver logo em seguida. Se u é o cosseno de 2θ, a derivada de u é menos 2 seno de 2θ. Portanto, du é menos 2 seno de 2θ dθ. Assim, dθ é menos 1 meio vezes 1 sobre o seno de 2θ du. Então, a nossa integral na variável u fica assim. Ao invés de cosseno de 2θ, eu escrevo u. Então, 1 menos u quadrado. Aquele termo seno de 2θ, eu vou deixar ele como está por enquanto. Não vou precisar escrevê-lo em termos de u, porque ele vai simplificar com o termo que já vai aparecer logo em seguida, que é o termo correspondente ao dθ, que é menos 1 meio vezes 1 sobre o seno de 2θ du. Então, seno de o u corresponde ao cosseno de 2θ, enquanto que o dθ corresponde ao menos 1 meio, 1 sobre o seno de 2θ du. Agora, cancelo então aquele termo seno de 2θ, então a integral fica toda na variável u. Coloco a constante 1 meio ali para fora, multiplico por menos 1 integrando, então ao invés de 1 menos u quadrado, eu tenho u quadrado menos 1. Essa integral na variável u é bem fácil, então fica 1 meio a constante vezes, então a antiderivada de u quadrado menos 1, u ao cubo sobre 3 menos u, e agora posso agregar a constante de integração. Então, na variável u, o problema basicamente está resolvido. Então, a integral do seno ao cubo de 2θ é u ao cubo sobre 6 menos u sobre 2 mais a constante c. Então, voltando para a variável do problema, então, que é θ. Então, lembrando que u é cosseno de 2θ. Então, temos aí a solução do problema cosseno ao cubo de 2θ sobre 6 menos cosseno de 2θ sobre 2 mais uma constante arbitrária c. Exercício 67, item A, calcule a integral do seno de x vezes o cosseno de x dx por dois métodos. Primeiro fazendo substituição u igual a seno de x e depois fazendo a substituição u igual a cosseno de x. No item B, explique por que as duas respostas aparentemente diferentes do item A são realmente equivalentes. Então, solução do item A. Vamos calcular a integral do seno de x vezes o cosseno de x usando a mudança de variável, a substituição u igual ao seno de x. Derivada do seno de x é o cosseno de x, portanto, du é o cosseno de x dx. Assim, dx é 1 sobre o cosseno de x vezes du. Então, na variável u, seno de x é substituído por u, eu tenho aquele termo cosseno de x que eu deixo como está, porque ele vai simplificar com o próximo termo, que vai corresponder ao termo dx. dx é 1 sobre o cosseno de x du. Então ali está o seno de x que corresponde ao u, dx corresponde a 1 sobre o cosseno de x du, e agora eu simplifico cosseno de x, fico com a integral na variável u, uma integral trivial, integral de u du, que é u ao quadrado sobre 2 mais uma constante arbitrária c. Lembrando então que u é o seno de x, então solução é seno ao quadrado de x sobre 2 mais uma constante c. Podemos resolver então esse problema de uma maneira um pouquinho diferente. É a mesma integral, seno de x, cosseno de x, agora só vou fazer a mudança de variável u igual a cosseno de x. Se u é cosseno de x, então derivada de u, derivada do cosseno de x, que é menos seno de x, assim du é menos o seno de x dx, e dx, portanto, é menos 1 sobre o seno de x vezes du. Então, substituindo ali seno de x por u, aquele termo, cosseno de x por u, o termo seno de x eu deixo como está, e o termo
dx é substituído por menos 1 sobre o seno de x. Então, seno de x é substituído por u, e o termo dx é substituído por menos 1 sobre seno de x vezes du. Então, aquele termo seno de x eu deixo como está, porque ele vai simplificar com um denominador que também tem um seno de x. Então, vai ficar apenas uma integral na variável u, que é menos a integral de u, já colocando o sinal de menos 1 lá para fora, que é trivial essa integral, então menos u ao quadrado sobre 2, mais uma constante arbitrária, que eu vou chamar de d, já para não confundir com a constante c, que obtivemos ali em cima, né? Usando a outra mudança de variável, u igual a seno de x. Então, voltando para a variável do problema, que é a variável x, lembrando que u é cosseno de x, então a solução aí com essa mudança de variável é menos cosseno quadrado de x sobre 2 mais d. Então, duas soluções aparentemente diferentes, né, para o mesmo problema. Então, agora no item B, nós vamos explicar por que essas soluções realmente são equivalentes. Elas aparentemente são diferentes, mas elas representam, então, a mesma soluções equivalentes para o mesmo problema. Vou chamar, então, de f maiúsculo de x a solução lá do primeiro problema, né, da solução da integral do seno de x cosseno de x, resolvida com a mudança de variável u igual a seno de x. Então, f maiúsculo de x é o seno ao quadrado de x sobre 2 mais uma constante c. Eu vou reescrever essa solução assim, ao invés de seno ao quadrado, eu substituo seno ao quadrado de x por 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então, f maiúsculo de x fica 1 meio menos cosseno quadrado de x sobre 2 mais a constante c. A solução do segundo item, né, da mesma integral, usando a outra mudança de variável u igual a cosseno de x, eu vou chamar de g maiúsculo. Essa função g maiúsculo, então, é menos o cosseno ao quadrado de x sobre 2 mais a constante d. Essas duas funções, a f de x e a g de x, elas diferem por uma constante. A diferença de f de x menos g de x é aquele termo cosseno ao quadrado de x sobre 2 desaparece, então eu fico com apenas uma constante c mais 1 meio menos d. C é uma constante, D é outra constante, 1 meio obviamente é constante, então aquele termo que aparece no lado direito da igualdade é uma constante, ou seja, f de x menos g de x é uma constante, ou seja, as duas antiderivadas aparentemente diferentes, elas diferem por uma constante, então elas são antiderivadas realmente da mesma função. Então, duas respostas equivalentes.